Eu quero falar de um técnico também muito querido por sua torcida, o Eduardo Batista, que iniciou sua carreira em 2014 de uma maneira fulminante, com título estadual, com título maravilhoso de Copa do Nordeste. Bela campanha no Brasileiro. Bela campanha no Brasileirão, tá na Série A. O Sport é o Nordeste na Série A, né? O único representante da região. E o nosso Henrique Barros tá com a delegação do Sport. O Sport encara o Flamengo nesse domingo. E você já tá com o professor aí, Henricão? Forte abraço. Abraço para você, Gima, Donan, todo mundo ligado no Entrando em Campo. Já estamos aqui, hotel em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, aqui próximo à praia. Clima bonito, o Sport já está por aqui. Vale lembrar que amanhã tem segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Sport tem um confronto importantíssimo contra a equipe do Flamengo. O Sport que venceu a primeira rodada contra o Figueirense, eliminou a Chapecoense agora na Copa do Brasil. E tem esse confronto que eu diria, Eduardo Batista, que é histórico, já tem toda uma rivalidade, aquela questão de 87. Então, além de ser um grande clássico Sudeste e Nordeste, claro, o Gima falou, o Sport como único representante do Nordeste na Série A, é um ingrediente a mais. Boa tarde, primeiramente obrigado a atender a equipe do Sport Interativo. Jogo difícil, hein, amanhã lá no Maracanã. Primeiro, boa tarde, né? É um jogo muito difícil, né? Por si só, Sport, Flamengo na Série A já é bastante complicado, né? E tem essa mística de 87, essa briga eterna entre os dois clubes, as duas torcidas, né? E a gente, né, tenta isolar um pouquinho os jogadores disso para que haja concentração, para que a gente faça um bom jogo amanhã e continue pontuando na Série A. É jogo importante, Gima. O professor Eduardo está aqui escutando vocês. Tem alguma pergunta para ele? Claro, grande Eduardo, um prazer aí recebê-lo aqui no nosso Entrando em Campo. Já parabenizar aí pela boa estreia. Hoje o Sport é o líder do Campeonato Brasileiro e envolvido em várias competições, né, Eduardo? Tem Copa do Brasil, que vocês conseguiram reverter o quadro contra a Chapecoense. Copa Sul-Americana também, que é uma dúvida que eu tenho. Qual vai ser a opção do Sport? Eu lembro que ano passado deu uma polêmica danada. Como é que está a preparação aí para esse ano? Tem essa questão aí de escolher uma competição, Eduardo? O Sport vai querer ganhar tudo. Boa tarde de novo. Boa tarde. Primeiro, nós temos um jogo importante amanhã da Série A, né? O segundo jogo, né? Começamos bem, né? Esperamos pontuar para que a gente continue no pelotão da frente. Esse é o nosso objetivo, jogo a jogo, né? Quanto à Copa do Brasil Sul-Americana, ficou acertado que nós vamos priorizar o jogo, né? Então, o próximo jogo é o Santos, então nós vamos priorizar. Se passar, continuamos, né? Porque não tem mais escolha. E se porventura, numa infelicidade, nós não passarmos, tem a Sul-Americana nos esperando, né? Então nós vamos jogar e jogar para ganhar e deixar o destino escolher. Donan, alguma pergunta também para o Eduardo, Donan? Claro, claro. Boa tarde, Eduardo. Um prazer estar falando com você. Tem uma pergunta. Ontem o Diego Souza falou muito sobre essa felicidade de estar no esporte, negou qualquer tipo de saída para o Vasco, né? Estava falando muito isso aqui no Rio de Janeiro. Primeiro eu quero saber qual a importância do Diego Souza na montagem dessa equipe forte para o Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o Sport ainda está no mercado buscando esse atacante de velocidade? Se falou do Maicon Leite, se falou do Rildo, se falou do menino Rioran, agora da Chapecoense. Como é que está isso? Primeiro o Diego, né, junto com o Durval, o Magrão, o Wendel, são os pilares da nossa equipe, né? Um jogador importante, de qualidade, né, muito bem visto dentro da Série A, tanto é que sempre é abordado por times grandes, né? Mas ele está feliz aqui, ele sabe da importância dele, né? Tem feito as últimas 4 partidas dele, foi da maneira que tem que ser, decisivas, né? Teve participações decisivas para a gente, né? E assim como ele está feliz aqui, nós também estamos, né? Nós estamos atrás também de atacante de velocidade, com a saída do Felipe, né? A gente perdeu essa característica e a diretoria está trabalhando para que a gente possa trazer, né? Já tem os nomes em mãos e a diretoria, com bastante competência, está indo a campo para tentar reforçar a nossa equipe o mais rápido possível.
Ô, Eduardo. Vai daí, Gima, que eu sei que tem mais pergunta aqui Claro. para Eduardo. Aproveita que o cara é gente boa com a gente do Esporte Interativo. Sem dúvida. Eduardo, ainda sobre o Diego Souza, você sente que você tem um jogador acima da média, mas que de uma certa forma não correspondeu no ano passado? Você vê com naturalidade essa questão da adaptação? Porque eu percebo que em 2015, Eduardo, ele está melhor que o ano passado, não está não? Ah, sem dúvida, né? Mas assim, ele foi decisivo em 2014 também. As últimas 8 rodadas, né? No momento mais difícil, ele assumiu a responsabilidade e junto com o grupo ele conseguiu, né, tirar a gente de uma situação difícil. A gente vinha de 8 partidas sem vencer e ele liderou essa reviravolta que nós demos ano passado. E esse ano também eu vejo ele melhor, o que era natural. Ele vinha de um ano no futebol árabe, né? No futebol árabe, no futebol da Ucrânia, sem jogar muito tempo. O futebol estava um pouco conturbado, né? Então a parte física não são robôs, né? A partir do momento que ele chega aqui, ele tem que ter um tempo de adaptação ao clima, ao estilo de futebol jogado, né? E isso ele teve, né? E esse ano é natural que ele consiga render mais e ainda tem mais a render dentro desse brasileiro para nos ajudar bastante. Deixa eu aproveitar, Gima, para fazer uma última pergunta para o Eduardo. O esporte que essa semana, no dia 3, comemorou 110 anos de fundação, teve uma grande festa lá, uma homenagem. E o esporte anunciou, inclusive, uma nova campanha de sócios para esse ano. Eduardo, qual a importância dessa questão dos sócios para a parte financeira do esporte, torcedor chegar junto? As equipes do Nordeste geralmente ficam um pouco devendo essa questão de um programa que traga o torcedor para dentro. Será que dessa vez o esporte vai conseguir emplacar e o torcedor vai chegar junto? Eu espero e faço um apelo para que chegue, né? Eu acho que o esporte interativo atinge aí o mundo, né? A gente sabe que tem torcedores aí mundo afora nos assistindo agora, né? E tem planos para todo mundo, para o cara de Recife, para o torcedor de São Paulo, do Rio, do torcedor que está na Europa, na Ásia. Então é importante que você se filie, né? O esporte está com a mentalidade de trazer jogadores como Diego Souza, como Hernani, como Durval, de manter Magrão, né? Mais alguns nomes bons que devem vir, né? E para isso, né, a gente sabe que o Brasil passa por momentos muito difíceis financeiros, né? Então a gente precisa desse suporte, a gente precisa que esse plano de sócio dê certo, para que a gente continue nesse planejamento de crescer e botar o esporte nas cabeças, né, dos times da Série A. Tem mais daí, Gima? Vai mais uma para Eduardo. Dona vai fazer mais uma aqui para Eduardo Batista. Uma pergunta sobre o Hernani, né? O esporte conseguiu a contratação de um atleta que fez uma temporada espetacular com a camisa do Flamengo, foi pro futebol exterior e agora retornou. Como é que está a situação física dele? Quando que o Hernani vai ter condição de estrear aí com a camisa do Leão? Olha, o Hernani é um jogador que, não digo nos surpreendeu, né? A gente observava de longe, eu não conhecia o Hernani pessoalmente, né? Ele chegou aqui um tempo já sem jogar, a condição física, né, razoável, porque estava se cuidando, mas ele sem entrar em campo, ele já está nos ajudando, né, nos treinamentos, né, orientando os meninos. Nosso time, o time do esporte tem uma legião de jovens, né, muitos meninos, e ele tem nos ajudado bastante nisso, tá? Então, mesmo não entrando em campo, né, a participação dele é muito grande já em tudo isso daí, né? A condição física dele já é boa, né? Ele já está aí há 3 semanas treinando firme, é um cara altamente dedicado, leva muito a sério, é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a deixar o campo. Então a condição física dele já está num nível bom, né? Lógico que ele vai precisar de um tempo de adaptação, ele está muito tempo sem jogar, né? Não é só ter uma condição física boa. Nós temos que ter uma paciência para que ele adquira o ritmo de jogo jogando, né? Eu acho que a documentação, né, acho que mais 2 semanas no máximo, aí 3, né, tá tudo resolvido para que ele possa jogar e nos ajudar dentro de campo também. Deixa eu agradecer aqui, Eduardo. Eduardo, brigadão por atender a gente mais uma vez. Boa sorte no jogo de amanhã. A partir de amanhã, Gima, lá no Maracanã, 4 da tarde, Sport e Flamengo. Jogo de toda aquela rivalidade de 87, a gente sabe, se criou entre o Flamengo e o Sport. Amanhã a gente vai estar lá, claro, a equipe do Esporte Interativo trazendo tudo no pré-jogo, no entrando em campo, tudo no pós-jogo para a programação do canal. Volto com você, Gima. Maravilha, esse é o nosso Henrique Barros, ali lado a lado com o técnico Eduardo Batista.